Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Foi um das... Para mim, começou com os 11 iniciais equivocado. Esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado. O Brasil estreou na Copa do Mundo e deixou o país inteiro de cabelo em pé. Empate em 1 com Marrocos, um primeiro tempo irreconhecível e declarações que caíram como uma bomba nos bastidores. Felipe Melo falou que esperava muito mais. Paulo Nunes disse que ficou assustado. E Ancelotti, aquele homem sempre calmo, saiu do estádio claramente insatisfeito. Mas a pergunta que não quer calar é essa: será que o Brasil chegou à Copa do Mundo sem um time? Fica até o final porque esse debate vai fundo. Vamos começar pelo que todo mundo viu e não queria acreditar. No primeiro tempo, o Brasil foi atropelado por um Marrocos que ninguém esperava tão dominante. 5 jogadores marroquinos em altíssimo nível. Do lado brasileiro, um nome: Vinícius Júnior. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção... Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Foi um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que... Ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. A seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, André. Irreconhecível. Ô, Paulo, você falou uma hora que o Marrocos chegou tocando a bola de um lado para o outro, umas 2, 3 vezes seguida, e eles não finalizaram. Você falou, daqui a pouco o Brasil vai empatar. Exato. E logo em realmente seguida, né? O Brasil empatou. São 5. 5 jogadores deles atuaram tão bem, a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais. O time deles, como equipe, é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola e ia buscar essa bola no pé do companheiro. Recebia a bola, passava o outro companheiro, ia buscar essa bola. E nós dávamos ao nosso companheiro e ficávamos numa situação de não auxílio. Felipe Melo não teve papas na língua. Ele disse que o time do Marrocos, como coletivo, foi muito melhor que o Brasil. Enquanto os marroquinos trocavam a bola e voltavam a buscar o passe do companheiro, criando uma dinâmica constante de apoio, os brasileiros davam o passe e ficavam parados, sem auxílio, sem movimento, sem intensidade. E Paulo Nunes foi ainda mais direto. Não gostei porque o jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira. Estava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar, a gente tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem um segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já debatemos. Para mim, começou com os 11 iniciais equivocado. Para mim, Ibanhas não poderia de forma alguma começar o jogo como titular. Tanto que depois ele sai e melhora muito a seleção brasileira. Exato. E não estou falando que é muito bom jogador, mas não é lateral. Coitado, o primeiro jogo de Copa do Mundo, colocar um cara que é zagueiro, que não tem nem cacuete para jogar de mas lateral. Mas é o que tem lá, tem ele, o Danilo, ou eventualmente o Ederson. Exatamente, então pode assim, fazer ali. Não gostei da forma que o Brasil se comportou, e depois ele tentou fazer uma mudança ou outra, que aí entra realmente o grande treinador que ele é. Mas não gostei do início e, infelizmente, não é passivo de crítica, precisa ser criticado. O Casemiro hoje foi muito abaixo. O Casemiro hoje fez uma das piores partidas, para mim, desse ciclo que ele voltou a jogar. Ele aí dificultou para o Bruno Guimarães, dificultou até para o próprio Paquetá, que foi se encontrar um pouquinho mais na frente quando o Fabinho entra na partida. Você acha que o Casemiro saiu no segundo tempo por dificuldade só porque ele tinha cartão? Não. Ou porque ele estava jogando mal? Eu já vi vários jogadores com cartão amarelo, mas quando estão bem, estão seguros, o treinador deixa. Acho que é a soma. Ele não estava bem. Mal posicionado, inclusive o gol de Marrocos,
quando faz 1-0, para mim ele tem uma boa parcela de culpa ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, em termos de... Pode falar, professor. Mas, Felipe, eu culpo mais os dois zagueiros que estavam em posições sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados, como diz Paulo. Aqui o Paulo Nunes. Estavam um de um lado, um do outro. Muito abertos, né, professor? Muito abertos, enquanto que normalmente se faz. Para ele, o empate foi Como de zagueiro, ótimo eu te falo, tamanho para a seleção. Ou seja, se o coloca, 1 a 1 se foi um tiver resultado no meio generoso pra esquerda, demais eu para o pego e futebol alguém que o Brasil sobra. apresentou. Se tiver do meio pra Duro direita, de eu ouvir, pego alguém. mas Ninguém difícil sobrou. de A bola contestar. ficou livre Agora no vem a meio, parte porque que ele fizesse dividiu gol. os analistas. Ancelotti surpreendeu com a escalação. Igor Thiago como centroavante no lugar de Matheus Cunha, que Paulo Nunes esperava ver desde o início, e na lateral direita, Danilo Banha, um zagueiro de origem, jogando numa posição que não é a dele. Felipe Melo foi categórico. Colocar um zagueiro como lateral direito no primeiro jogo de Copa do Mundo foi um erro. E o mais revelador, quando Banha saiu, o time melhorou visivelmente. Mas tem um outro nome que chamou a atenção por razões erradas. Casemiro, um dos maiores volantes da história do Real Madrid, um dos homens de confiança de Ancelotti, fez uma das piores partidas do ciclo. Mal posicionado, abrindo espaços perigosos e no gol sofrido, tanto Felipe Melo quanto Filipão apontaram falhas coletivas. Zagueiros muito abertos, meio-campo sem pressão no portador da bola. Resultado, Ancelotti o tirou no intervalo. Sem cerimônia, sem olhar para o nome na camisa. Em meio ao caos, 2 pontos de luz. Vinícius Júnior foi, com certa diferença, o melhor jogador em campo. O próprio Ancelotti reconheceu que, individualmente, Vini foi o único que fez a diferença para o Brasil. E o camisa 7 falou sobre a pressão que carrega hoje, diferente da Copa que viveu quando era mais jovem. Na outra eu era muito novo, tinha menos experiência, hoje tenho mais experiência, tenho mais pressão também pelo que eu venho fazendo no meu clube nesses anos, mas acredito que estou preparado por tudo que vai vir dentro da competição. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque o campo é diferente, tem muito calor e a gente tem que se adaptar porque é difícil para os dois lados. O segundo tempo o Brasil já conseguiu acertar, né? Qual foi a resenha ali dentro do vestiário de vocês? Porque um primeiro tempo, acho que devido ao nervosismo de todo mundo, por mais experiência que tenha, sente essa pressão de estreia de Copa do Mundo contra Marrocos, que é o grande time do grupo, vai para o intervalo, volta para o segundo tempo melhor. Qual foi essa resenha no vestiário? O mister pediu pra gente segurar mais a bola, mover mais de um lado a outro. Acho que conseguimos fazer isso, mas acabamos não conseguindo criar mais ocasiões, porque o Marrocos defendeu bem. E a competição é essa, a gente tem que se adaptar para fazer melhores jogos daqui para frente. Melhor jogador da partida, agora vem Haiti, o saldo de gols vale muito agora daqui para frente, né? A gente tem que analisar o Foco jogo que a gente total fez no agora Haiti, nesta pra sexta-feira, melhorar alguns pontos. pensando em Seguramente saldo tem pontos desde o positivos primeiro na minuto. partida de hoje, Então é mas isso, a gente tem que o seguir Brasil evoluindo, estreou, porque já vem o não próximo convenceu, jogo e a gente tem mas que ainda assim, tem assim. tudo nas Agora mãos. você termina A falando questão essa agora é parede pra dar essa, moral pro Dani. Ancelotti vai Só mudar para o separar esquema essa ou moral pra insiste você. na formação que não funcionou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber, você ainda acredita no Hexa? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que rolou hoje, compartilha com aquele amigo que está desesperado no grupo de WhatsApp agora. A gente se vê antes do próximo jogo. E uma última coisa antes de você sair. Ancelotti foi questionado e confirmou. Esse ainda não é o time dele. 13 jogos, nenhum esquema fixo, nenhum time definido. Quem joga no próximo jogo? Qual é a formação ideal para esse Brasil? A gente desvenda isso no próximo vídeo. Não sai daqui.